voltando para esse isolamento social, tá? Onde, depois de 15 dias que a maioria estava se contendo, acreditando de uma forma ilusória que depois de 15 dias tudo ia passar, mesmo com toda a imprensa explicando que existe toda uma sequência, que a gente analise estatisticamente o que aconteceu nos outros países para entender o que está acontecendo e que vai acontecer no país, no Brasil, daqui para frente, e que isolamento social ia durar um tempo maior, só que eles estão analisando, ninguém conhece direito o vírus, ninguém sabe o comportamento, então eles estão dando a notícia de 15 em 15 dias. Mas se você é adulto, se você está ouvindo todas as informações e está aprendendo o que eles estão te explicando, você vai deduzir automaticamente que de fato, isso não vai durar só 15 dias, tá? E que se a gente quer o menor risco disso acabar atingindo alguém da nossa família ou a nós mesmos, e que a economia consiga depois de um período se recuperar rapidamente, nós precisamos obedecer às normas, nós precisamos acreditar que a ciência não está brincando, né? Que toda essa estatística feita nos outros países, que já está mostrando uma mortalidade gigante, Espanha, Itália, Estados Unidos, está assustador. Agora, você acha que o vírus está perdendo força ou ganhando força? Né? Eu achava que o vírus com o tempo ia perder força. E infelizmente o que eu estou vendo pessoalmente é que na China o número de mortes foi muito inferior ao que está acontecendo agora no resto do mundo, principalmente nesses 3 países, que foi primeiro a Itália, depois a Espanha e agora os Estados Unidos batendo todos os recordes de morte diária. 2.000 mortes diárias por coronavírus, gente. Acho que só a guerra matava desse jeito, né? Uma coisa só matar as pessoas. Então, vamos respeitar, tá? E aí, para esse pensamento de hoje, eu vou trazer para vocês uma coisa que às vezes alguém já ouviu isso ontem na live do Fernando. Mas eu vou trazer isso para esse pensamento do isolamento social, tá? Do que a gente está falando aqui de coronavírus e de Covid, tá? Covid-19 é o nome da doença, coronavírus é o nome do vírus, tá bom? São 2 coisas diferentes, um é a doença, o outro é o vírus que causa a doença, tá? Então vamos lá, existe um conhecimento milenar que chama Shuhari. Shuhari são 3 palavras, cada uma vai significar uma coisa diferente. O Shu é escrito S-H-U. O Shu é a fase onde eu escuto um professor, um mestre, um conhecedor, um cientista, tá? E aprendo com aquela pessoa que sabe mais do que eu. Então, isso é o que todos nós estamos fazendo desde janeiro, tá? Ouvindo com as informações que estão chegando pra gente através da mídia, tá? O que está acontecendo no mundo no que diz respeito a esse vírus que apareceu e está assolando o mundo inteiro ao mesmo tempo, tá? Então nós estamos aprendendo, é a fase do Shu, tá? Tudo que vocês aprenderam até agora, tudo, tá? A experiência da China, como eles conseguiram conter, o exemplo deles de construir um hospital do nada, em alguns dias, já prevendo a necessidade de leitos para acolher o maior número de pessoas que iam adoecer, porque eles sabiam que a doença tem um pico, tem uma progressão, tá? E eles agiram rapidamente. Com o exemplo da China, todos os outros países também fizeram a mesma coisa, inclusive o Brasil. Isso chama Shu. Eu aprendo com o que o outro me ensinou. Eu aprendo com mestres e cientistas e pessoas com mais experiência do que eu, tá? Vocês aqui hoje estão assistindo a live nesse lugar, no lugar do Shu, tá? E eu estou no lugar de ensinar vocês. Vocês estão no lugar de ouvir alguém que conhece sobre sistêmica, que é médica, que conhece sobre a doença e que antes de vir para a live se informa sobre o que está acontecendo, não em fake news, não apenas em grandes notícias aí de WhatsApp, que muitas vezes são fake news, tá? Mas eu estou aqui trazendo para você um conhecimento sólido, verdadeiro. E você está na posição do Shu. Você escuta e aprende, tá? Aí tem que passar para a segunda etapa. Ninguém fica eternamente na escola aprendendo beabá. Cada ano de vida você vai crescendo na escola, até um ponto que você vai escolher uma faculdade, você vai estudar profundamente uma área
e dali a pouco você vai atuar naquela área, construindo ou ensinando outras pessoas que estão começando. Não é assim que acontece? Então, essa é a fase do Ra, H-A. Então, é Shu-Ra. Agora, na fase do Ra, eu crio dentro daquilo que eu aprendi no Shu, tá? Então, se eu aprendi aqui com a Carla, se eu aprendi com a mídia, a importância do isolamento social, eu vou criar uma forma de ensinar outras pessoas aquilo que eu aprendi, tá? Então, dentro do conhecimento aprendido, eu crio com a minha criatividade pessoal, tá? Com as minhas ideias, com a minha sensibilidade, tá? Com o meu poder de conhecer outras pessoas, de persuadir outras pessoas, uma forma de comunicar às pessoas a importância do isolamento social, tá? Ou a importância, se for numa outra área, né? Por exemplo, na área da medicina, depois que um aluno se forma e faz a residência, na residência ele aprende a importância de você ter responsabilidade quando você for operar ou atender um cliente, né? De não dar o remédio errado, de conhecer a interação medicamentosa para não dar um remédio para sarar uma coisa e matar de outra, porque esqueceu de perguntar que ele toma um outro remédio e esses dois remédios juntos são incompatíveis. Quando você operar uma pessoa, você pedir exames prévios para ver se ela não está com uma anemia, se ela não tem uma doença de base como diabetes, se a pressão dela está normal, pedir uma avaliação cardiológica antes. Tudo isso é o cuidado que você vai ter com o teu cliente, com a pessoa que está do teu lado, com aquele conhecimento que você aprendeu no Shu, e com o Ra você vai criar uma forma de acertar esse conhecimento na hora de agir, tá? Então esse é o Ra. Então no caso do Ra, no coronavírus, com tudo que você aprendeu aqui e na mídia, que você consiga conversar com as pessoas e colocar lá no teu Facebook, colocar lá no teu WhatsApp, nos seus grupos. Gente, vamos respeitar. Nós estamos todos unidos em prol do bem comum. Não olha só para tua barriga, não olha só para o teu umbigo que você está morrendo de vontade de sair, fazer academia, caminhar, bater papo. Todos nós estamos, tá? Mas por que nós vamos nos isolar? Por que nós vamos respeitar o isolamento social e você especial não vai? Você especial vai se arriscar, vai ir lá fora, vai ser um modelo ruim? Você seria um modelo ruim para os seus filhos, se fosse o caso de usar uma droga, de roubar dinheiro, né? Só colocar tudo no mesmo saco. Ah, mas é diferente, Carla. Usar droga ou roubar dinheiro é diferente de eu transgredir, tá? A orientação de fazer o isolamento social. Espera um pouquinho, para o seu filho, tá? Como é que você vai explicar para ele essas duas mensagens? Isso é proibido e isso é proibido, mas isso eu posso fazer, isso eu não posso fazer. Ué, peraí, eu não estou entendendo. Isso chama dupla mensagem. E dupla mensagem é enlouquecedor. Então, se você tem filhos, para e pelos seus filhos seja coerente com a sua forma de educar. Isso é o Ra, tá bom? Então, eu deixei bem claro para vocês a chamada da responsabilidade. Vocês aprendem e agora vocês, com esse aprendizado, vocês vão me ajudar a espalhar essa ideia para todo mundo, que a gente não pode ter dupla mensagem, tá? Se dirigir alcoolizado está proibido, se roubar está proibido, se usar droga mata, por que que eu não vou obedecer o isolamento social? Se todos eles têm normativas sociais bem claras para a sociedade. Tá? Então, respeite os seus filhos quando você fizer esse ensinamento e honre o que você está ensinando. Tá? Norma é norma. Ninguém está inventando do nada para ficar bonitinho na fita, para aparecer na televisão, que é importante fazer o isolamento social. Isso tem um fundamento lógico. E aí eu vou para a terceira situação, que era Shu, Ra e Uri. Uri é o R e o I. Na fase do Uri, você vai internalizar o conhecimento que você recebeu, tá? Solidificar, colocar isso na alma, não é aqui no entender, é compreender, tá? Colocar dentro do coração aquilo que você entendeu aqui na cabeça, tá? Isso é o Ri. Depois você vai começar a olhar para a vida com uma nova forma de olhar. Ou seja, quando a doença apareceu, todo mundo olhou com medo, né? Desesperado. Meu Deus, como é que eu vou ficar sem trabalhar? Como é que eu vou pagar minhas contas? Será que essa doença vai pegar alguém da minha família? Meu Deus, o que vão fazer? Todo mundo olhou para isso com medo. Hoje, as pessoas estão olhando isso com uma nova forma de olhar,
como uma oportunidade de crescimento pessoal. Agora eu vou te dizer sobre se abrir para o novo, tá? Eu comentei ontem na live, 2 vezes, já comentei ontem de manhã e comentei na minha live à noite. E vou falar de novo aqui, tá? Não é todo mundo que está aberto ao novo, tá? E eu respeito. Eu mesmo, quando conheci a sistêmica, não estava aberta. Eu, como médica, e médico geralmente é muito cético, ele só acredita naquilo que é provado pela ciência, né? Eu tive dificuldade de acreditar que a sistêmica tinha um campo morfogenético, que, para quem não conhece constelação, o representante, quando entra no campo, ele começa a sentir o que a verdadeira pessoa que ele está representando sente, a ponto de sentir coceira, dor de cabeça, dor nas costas. É físico, é impressionante, tá? Então, hoje, eu acredito em coisas que eu não acreditava, mas porque eu desenvolvi o meu RI, eu desenvolvi a minha capacidade de me abrir para o novo, tá? Isso também é do RI, tá? Então, me abro para o novo, para conhecer coisas novas, pessoas novas, abordagens novas, tá? E a terceira coisa do RI é ir para a vida com aventura e segurança. Aventura e segurança são os 2 aprendizados básicos que a gente recebe dos nossos primeiros modelos de vida, que é o pai e a mãe. Na ordem contrária, a mãe e o pai. A mãe dá o amor da segurança. Ensina o filho a ter segurança na vida. Ensina o filho a se cuidar. Ensina o filho a autoestima, tá? E aí, no RI aqui, você vai para a vida internalizando isso que você recebeu da sua mãe. Mas, Carla, se eu não recebi da minha mãe, como que eu faço? Hoje, como adulto, a gente é pai e mãe da criança da gente. Então, você pode dar para a tua criança a segurança de você estar construindo todo um conhecimento que vem de fora, que não veio da tua mãe e do teu pai, mas de novos modelos na vida, bons referenciais saudáveis na vida. Então, para que vocês consigam internalizar esse conhecimento que vocês estão trazendo de fora, como se fosse também um conhecimento vindo da mãe. Vamos falar mãe natureza? Não é mãe Carla, né? Não é mãe Fernando. É mãe natureza. A natureza está te dando a oportunidade de aprender. E hoje você pode dar para a tua criança uma segurança maior. E o outro é a aventura. A aventura vem do pai. O pai é o amor da aventura, a mãe é o amor da segurança. E se o teu pai não deu para você esse amor da aventura, vai, eu tenho certeza que você consegue. Pega o telefone, faz uma live, tá? Faz um vídeo para falar para as pessoas, eu tô aprendendo isso com a Carla. Gente, vamos fazer o isolamento social. Olha que importante, eu aprendi hoje, churrari. Não joga na lata do lixo, não guarda na caixinha, tá? O que você aprende, replica o que você aprende. É isso que a gente tem que fazer no planeta, para esse planeta melhorar, tá bom? Então, ir para a vida no RI com internalização do conhecimento, tá? Um novo olhar, se abrir para o novo com segurança e aventura. Olha que coisa mais linda que vocês aprenderam hoje. Churrari, tá bom? Nunca tinha prestado muita atenção na minha menina. Ainda sei muito pouco. Você poderia falar mais sobre isso? Obrigado. A minha menina é a minha criança interior, tá? Todos nós temos uma criança interior. E o tratamento de todas as doenças passa por você olhar para a dor da tua criança interior, tá? Então eu vou fazer para vocês uma dica, tá? Durante um tempo da vida de vocês, desdobrem-se em 2. Uma é o adulto e a outra é a criança. Peguem uma fotografia sua em torno dos 5 anos de idade. O nosso ser, nosso adulto, digamos assim, ele vai envelhecendo, crescendo e envelhecendo no decorrer da vida. Mas quando a gente chegar aos 5 anos de idade, depois de um ano você faz 6, a sua criança continua com 5. Você faz 7, a sua criança continua com 5. Você faz 10, 20, 30, a tua criança continua com 5. Então a criança precisa sempre ser cuidada como uma criança. E a criança é que absorve todos os traumas infantis. A criança absorve tudo o que está acontecendo no sistema. Ela que fica desconfortável com uma fala que o outro te fez, que te magoou, tá? Que te criticou. Então, você adulto tem que olhar para a tua criança e entender de onde vem essa mágoa. Porque essa mágoa vem de algum trauma que aconteceu
da hora que ela foi fecundada pelo pai e a mãe, passando pelos 9 meses de gravidez, pelo parto e pelos primeiros 5 anos de vida, que é a fase de molde dessa pessoa. Deu para entender? Então, façam esse exercício, se desdobrem em 2. Até quando eu preciso ficar desdobrada em 2? Eu fiquei desdobrada em 2 5 anos da minha vida. 5 anos até eu entender o que é sentir a criança da gente, o que é estar atenta para quando a criança da gente avisa pra gente que alguma coisa não vai bem, tá? E uma analogia que eu uso que é bem legal, talvez você não tenha me assistido em outras lives, Soninha, mas é isso. A criança da gente, ela avisa pra gente quando algo não vai bem. Como que ela avisa? Primeiro ela puxa a nossa calça. O que significa puxar a nossa calça? Significa ficar chateada, triste com alguma coisa que alguém te falou, entendeu? Pegou mal, caiu mal. Se você não presta atenção para isso e vai ficando o dia inteiro emburrada, a tua criança dá um chute na tua canela. E você fala, nossa, credo, deu um chute? Pois é, porque você não ouviu ela te dar um puxão. Então, a dor, a tristeza intensifica, tá? Se você não para ouvir a tua criança, ela se joga no chão e faz uma birra, faz um chororô, faz um escândalo, tá? E aí você vai sentir uma birra, um escândalo dentro de você. Vontade de discutir, de brigar, de chorar, tá? E se você não escutar a tua criança, nem nessa hora, ela adoece. Ela fica doente para ser olhada, para ser vista, para ser escutada, tá bom? Então não espere a doença chegar para te avisar nada, tá? Aprenda, faça um exercício de aprender a prestar atenção na tua criança. Como? Toda vez que você sentir um desconforto emocional, tá? Um mimimi, um nhonhonhon, um chororô, uma tristezinha. Não deixa aquilo crescer dentro de você. Para o que você está fazendo. Sai de perto das pessoas, vai no banheiro e conversa com a tua criança. Literalmente. O que está acontecendo, Soninha? Eu estou aqui como a tua adulta para resolver o problema. Tá? Isso que a pessoa fez pra você não tem nada a ver com a gente. É alguma coisa que ela tem lá com a mãe dela, são os traumas dela, tá? E você não pega isso pra você. Se você aprende isso, você tem meio caminho andado para ser uma pessoa imune, vacinada à depressão e à tristeza. Legal isso, né? Então, tá respondido pra você. Pode falar sobre a roda da realização? Então, eu chamo de roda das funções, tá? Roda das funções é o seguinte, você vai fazer um círculo e vai dividir esse círculo em 5 partes. Uma parte você vai dizer que é a mãe, a outra é a filha, a outra é a profissional, a outra é a esposa e a outra é a mulher, tá? No caso do homem, o outro é o homem, tá bom? E nessas 5 funções que a gente tem na vida, existem outras funções. Às vezes a pessoa se dedica, por exemplo, a uma parte da religião. Então tem um outro lado aí também, tá? Mas vamos só colocar essas 5 funções básicas. E aí você vai colocar quantos % você põe de energia, tá? Quantos % você está realizando de uma forma adequada cada uma dessas funções. E depois, se você fizer isso com o teu coração e não falando, eu vou fazer o certo para não parecer uma pessoa ruim e nem uma pessoa doente, eu vou fazer assim, eu vou dividir por igual, porque aí a Carla vai me dar parabéns. Não vai resolver nada, a vida é sua, a roda das funções é sua, tá? Eu, sistematicamente, uma vez por semana eu refaço esse exercício, tá? Para ver onde eu posso equilibrar para eu não entrar na rotina de ficar só num lado, até no profissional. Como eu não tenho mais filhos pequenos, né? Como eu estou aí num projeto profissional com o Fernando extremamente gostoso, prazeroso, mas é profissional, tá? Eu preciso pôr limite. Ontem, quando eu terminei a live aqui às 9 horas da noite, depois de ter começado às 9 horas da manhã, eu trabalhei 12 horas, tá? Eu falei pro Fernando assim, Fernando, tô morrendo de vontade de voltar pro computador e terminar de transcrever a sua aula. Ele falou assim, não, Carla, pode parar, eu quero você lá embaixo comigo, nós vamos tomar um vinho do Porto, vamos namorar, vamos assistir um filme, eu preciso de você agora do meu lado. Eu falei, você tem toda a razão, tá? Agora eu vou ser a função esposa. Então é isso que você vai fazer, uma vez por semana, cada 15 dias, cada um como achar melhor, você vai reanalisar quantos % de energia você está pondo em cada uma dessas funções e o que você pode fazer para equilibrar essa energia, ok?
Gabriela Fernandes, Carla, dê um exemplo básico de quando nossa criança está se manifestando e como colocar ela no lugar dela. Eu vou dar um exemplo meu, um exemplo prático, tá? E vocês vão dar risada, mas vão achar o máximo. Eu sou uma pessoa extremamente evoluída, tá? Eu já trabalhei muito nessa coisa de se tornar um adulto saudável, olhar para a criança da gente. E mesmo assim, a minha criança ainda pisa, de vez em quando ela põe os pés pelas mãos. Então eu vou contar uma história para vocês que é o seguinte. Em janeiro do ano passado, o Fernando, nós acordamos entre eu e ele, que ele iria para os Estados Unidos passar lá 3 meses para fazer um curso de inglês. O objetivo principal era esse, tá? Acontece que ele foi antes, né, para dar 2 cursos em Miami. E quando ele foi para Miami, o pessoal, que é a comunidade brasileira de lá, ficou alucinada com o conhecimento do Fernando e não deixou ele ir para fazer inglês em outro lugar. Falou, não, você fica aqui mesmo, você faz inglês aqui. Conclusão, Miami tem muito latino e brasileiro. Ele não fez inglês, mas ficou 3 meses lá ensinando um monte de coisa e curtindo a vida dele, conhecendo, tendo uma experiência de ficar em outro país. Eu fui com ele, fiquei 15 dias e depois voltei. Antes de ir, o Fernando falou, Carla, eu vou colocar você como EO na minha conta bancária, porque aí você fica à vontade de mexer com o dinheiro e tal. Falei, Fernando, não precisa, eu tenho o meu dinheiro, você tem o seu. Né? Eu também sou médica e tal. Ele falou, não, mas eu fico mais confortável. E me deu também um cartão adicional da conta dele, para eu gastar como eu quisesse, sem limite, porque o cartão dele não tem limite de gastos, tá? Maravilhoso, mas eu não ia usar, tá? Fui para os Estados Unidos, fiquei 15 dias, conheci um outlet maravilhoso, andei, bati perna, não comprei nada, porque eu não precisava de nada, eu estava muito bem, né? Voltei, o Fernando ficou. Passado 3 meses, eu fui para Nova York e o Fernando foi de Miami para Nova York para me encontrar. Passamos lá 15 dias com uma amiga nossa que mora lá, que foi maravilhoso, e depois voltamos. Quando eu fui, ele falou, Carla, traga pouca bagagem, porque eu comprei muita coisa e eu tô com 2 malas enormes para levar. Tudo bem, levei 3 troquinhas de roupa numa mochila. Quando eu cheguei lá, nós chegamos na casa da nossa amiga, e ele abriu as 2 malas de que ele tinha comprado um monte de coisa. Quando ele terminou de me mostrar tudo que ele comprou, parecia uma criança. Eu falei, só isso, Fernando? Ele falou assim, como só isso? Tudo isso. Aí eu falei assim, você não comprou nada pra mim? Nem um presentinho? Ele olhou pra mim com a maior cara dura e falou, não comprei nada, por quê? Já meio bravo. Aí eu respirei fundo, a minha criança ficou extremamente sentida e sofrida. Tá? Na hora ela começou, tá vendo? Você ficou 3 meses lá, trabalhando sozinha para tocar a empresa, enquanto ele ficou aqui curtindo. Lembra que ele mandou para você uma foto andando de Porsche, andando de Ferrari e não sei o que, isso e aquilo, enquanto você estava aqui trabalhando. E a criança começou no meu ouvido, tá? Eu respirei fundo, falei, Fernando, só um minutinho que eu preciso ir no banheiro. Fui no banheiro, sentei na privada, olhei na minha frente como se eu estivesse vendo a Carlinha de 5 anos de idade. Tá? Com uma foto que eu tenho, uma imagem minha de 5 anos de idade. E aí eu disse, o que está acontecendo, Carlinha? Você veio para cá 15 dias atrás, ele fez uma conta EO com você, ele te deu um cartão de crédito ilimitado para você gastar, ele te levou no outlet, que vocês gastaram $80 para ir e voltar de Uber desse outlet, você não comprou nada porque não quis, tá? Agora, depois de 3 meses que eu venho para ver o meu marido, que eu tô morrendo de saudade do Fernando, você vai começar a arrumar encrenca por causa de um presentinho? Pode parar agora, tá? Amanhã eu vou no outlet com você e nós vamos comprar um presente que você quiser e eu pago com o cartão dele. E não se fala mais nisso. Respirei fundo, voltei pro Fernando, olhei no rosto dele, dei um sorriso, falei, puxa, Fernando, que bom que você aproveitou bastante esses 3 meses aqui, tá? Agora amanhã eu quero dar um pulinho no outlet porque tem algumas coisas que eu quero comprar. Ele falou, ótimo, que bom, vamos lá e você compra o que você quiser. Pronto. Isso é um exemplo de como a gente prestar atenção no que a criança da gente está fazendo. Ela simplesmente me avisou, ela puxou a minha calça. Eu não precisei esperar ficar uma semana emburrada, boicotar sexo com ele, entendeu? Eu não precisei de nada disso, eu não adoeci, tá? Eu simplesmente matei o mal pela raiz, eu escutei a dor da minha criança. Deu para entender? Ontem assisti O Poço. Fiquei muito mal. Até que ponto é melhor ficar isolado em meu conforto, sabendo que tem pessoas em profunda miséria
e sem direito à escolha, só baseada na sorte. A comida chega limpa e farta na mesa dos altos e nada lá embaixo. Bom, vamos lá. Nós estamos falando de uma onipotência, tá? E de uma impotência, tá? Os que estão lá em cima são os onipotentes, os donos da verdade, os que acham que têm direito de roubar dos impotentes que estão aqui embaixo, tá? E eu coloco nesse comentário, tá? Alguns políticos. Eu me recuso a dizer que são todos os políticos, porque tem muito político que entra para a política com a esperança de conseguir, com um ato, atingir um grande número de pessoas mais pobres que vão sair da extrema miséria para subir e ter um pouco mais. Então eu admiro e respeito as pessoas que conseguem ficar na política, apesar da dificuldade de ver tanta sujeira na política, e continuam fazendo bem e não se contaminam, tá? Não se... a palavra é contaminam mesmo, por essa ganância financeira, por essa sensação de que eu não estou fazendo nada errado porque todo mundo faz. Se eu tirar só metade do que eu estou dando para o pobre, como é muito dinheiro, metade de muito é muito também. Pelo amor de Deus. Então, você não deve, ao assistir o Poço, ao estar fazendo essa análise pessoal, nem ficar na sua onipotência e nem na sua impotência, tá? Não assistir, fechar os olhos porque está na tua frente, não vai te fazer melhor e nem aliviar a tua dor da consciência de que tem gente passando fome, tá? Você deve ficar na potência. Então, prestem atenção nessas três situações: onipotência, impotência, e você pode trazer para potência. O que eu, Carla e Fernando, como representantes do IBRACS, estamos fazendo como potência? Disponibilizando um tempo da nossa vida para estar aqui dando conteúdo gratuito para vocês, chamando vocês para ajudar o planeta, tá? Segundo, estamos disponibilizando um curso gratuito que vocês assistiram online. E terceiro, este curso gratuito vai ser compilado num curso que vai ser vendável e parte dessa renda será desviado para ajudar pessoas que estão em condições de miséria. Ou seja, em vez de ficar não querendo ver, tá? Ou brigando com o planeta, xingando todo mundo, tá? Nós estamos indo para a ação, para a potência, com criatividade, potência e sabedoria, tá bom? É isso que você deve fazer. Espero estar te ajudando nesse comentário. Estou tentando ser mais natural e não buscar a aprovação dos outros nas conversas, mas eu fico com inveja por me ver mais neutro e outras pessoas extrovertidas. O que pensa sobre isso? O Felipe, você foi moldado, esse seu jeito, ele não veio do nada, nem aprendeu na faculdade. Você foi moldado pelos seus pais, principalmente pela mãe, intraútero e no primeiro ano de vida, tá? A ser uma pessoa que mais escuta do que se expressa. Porque você aprendeu com a tua mãe a ter uma máscara de ser mais neutro, tá? Ou de não se meter tanto na vida dos outros. Tem pessoas que aprenderam que para sobreviver na vida, você precisa ir lá e dizer o que você pensa, você precisa ir lá e contra o que todo mundo fala, você precisa ir lá e subir no palco e contradizer o que os outros estão dizendo, achar que você é o dono da verdade. Os pais dessa pessoa moldaram essa pessoa para ser assim, tá? E tem outros que foram moldados para mudar de opinião conforme o que qualquer um fala, tá? Para ser amado você tem que ser um camaleão. Se alguém fala que é vermelho, você concorda que é vermelho. Se alguém fala que é azul, você concorda que é azul, tá? É a pessoa que vai se submetendo ao que os outros estão falando para ser amada. Então, Felipe, o que você precisa fazer é parar de buscar o amor e a aprovação dos outros lá fora. E hoje você ser pai e mãe da sua criança. Dá para a sua criança um referencial novo daquilo que foi dado pelos seus pais. E dizer assim, Felipe, você pode tanto ficar quieto, quanto você pode falar, quanto você pode concordar. Você pode falar o que você quiser, eu permito que você se exponha. E eu te amo como você é, tá? Eu não vou te julgar se você agir diferente daquilo que os nossos pais ensinaram a gente. Aí você vai se sentir mais confortável. A tua criança vai se sentir mais
autorizada a se expressar, a ser feliz, a falar para você o que está acontecendo na vida dela. Ela vai ficar mais livre para te dar ideias boas para solucionar os problemas da sua vida, tá? E você, como um homem potente, escuta as ideias da sua criança, escuta a sabedoria da sua experiência de vida para tomar uma atitude, ok? Uma menina de 14 anos que está ficando até corcunda porque não quer crescer, fica brava quando falam que ela está crescendo. Menstruou há mais de um ano e se recusa a usar absorvente. Fez cirurgia de estrabismo com 6 a 7 anos e não resolveu. Os pais não veem que o problema, tanto que ela dorme na cama dos pais e a mãe dorme no outro quarto. Como ajudar? Meu Deus, de novo, ontem teve uma pergunta parecida, mas era o contrário. O pai dormia no outro quarto e o filho dormia com a mãe. Vocês estão percebendo? Inversão das funções, tá? Se essa criança crescer e virar mulher, como que ela vai se sentir dormindo com o pai? Como que ela vai se sentir ameaçada com um homem do lado dela? Como é que essa mãe sai do quarto e deixa essa criança dormindo com o pai? Tá? Tá explicado só aí por que essa criança não quer crescer, tá? E essa mãe deu para ela que informação quando ela era criança? Que de criancinha eu gosto, de menina que vai competir comigo eu não gosto, tá? Então tudo isso tem que ser trabalhado nessa mãe e nesse pai. Eles estão destruindo a vida dessa criança, tá? E vão causar sérios problemas sexuais nela, tá? Então, tira essa criança desse lugar. Isso chama abuso. Nem sempre o abuso é um estupro, nem sempre o abuso é uma coisa direta, ameaçadora, pôs a mão na vagina, pôs a mão no peito, fez sexo oral, se expôs para uma criança. Nem sempre o abuso é por aí, tá? Deixar uma criança dessa idade dormindo com o pai e ir dormir no outro quarto, pelo amor de Deus, essa criança não vai querer virar mulher nunca, de fato. Tá? Eu também ia querer ficar eternamente uma criança para não ser ameaçada por um homem do meu lado, tá? Então ajude essa pessoa se você tiver capacidade, ou seja, se você for uma terapeuta, se você tiver acesso a você ajudar essas pessoas, tá bom?